pode ir compartilhando aqui no Podplay, ok, o perfil. Valeu, Gabriel, meu amigo. Seja bem-vindo, Gabriel, tá aí. Muito bem, cadê o Romário? Ô, Romário, que é... Aí, tá. Muito bem, eu vou dar 2 minutos para cada um se apresentar. Eu sou fulano de tal, eu vou defender isso aqui, tá bom? Eu vou dar 2 minutos, mas vocês podem usar 1 minuto, 30 segundos, aí fica o tempo e o critério de vocês, ok? O Cássio e o Romário é conhecido por muita gente aqui, porém sempre vai ter alguém aí passando com dúvida, dizendo quem são esses aí, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Sempre tem uns perdidos aí e tá valendo. Vamos lá, Cássio, 2 minutos para você se apresentar e falar o que tu vai defender, cara. Em primeiro lugar, shalom a todos, shalom ao Romário, obrigado aí por ter aceitado aí o debate, isso é muito bom, está do âmbito das ideias, né? Eu sou o pastor Cássio, sou do estado do Espírito Santo, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, e sou assembleano, sou pré-milenista, pré-tribulacionista revisado, porque as pessoas estão muito acostumadas, Wesley, ouvir o pré-tribulacionista clássico, que é muito raso, O pré-tribulacionista clássico, ele parou um pouco no tempo, parou de estudar, pegou alguns textos e abandonou. Não, é o que acredito ali e pronto. E o debate hoje teológico, escatológico, ele está muito mais aprofundado, foi para âmbitos mais, né, a nível de grego, de hebraico, né, pais da igreja e tudo mais, então tem que estudar. Eu vou defender aqui a linha pré-tribulacionista revisada, que é a linha que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Só que talvez alguns vão ter algumas surpresas em ouvir um pré-revisado. Ele tem algumas visões um pouco diferentes do pré-clássico, todas elas com base bíblica. Vamos tentar mostrar tudo com base bíblica aqui. E eu acho que vai ser um debate muito bom. Estou vendo que o Romário, acho que o Romário já me conhece, eu também já conheço ele de algumas lives. Eu acho que vai ser um debate bom, respeitoso, né? E assim vamos tentar contribuir para o reino dos céus. Muito bem, valeu, Cássio. Romário, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Tua apresentação. Muito bem, primeiramente boa tarde a todos aqui, o nosso amigo Wesley aí, o pastor Cássio também, é uma grande oportunidade, agradeço muito desde já, né, estar aqui com o pastor aqui, também estou aqui para aprender também. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, da tradicional, que tem muitas ramificações hoje, tem da Reforma, da Promessa, enfim, mas sou membro, aliás, faço parte como um ancião aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós cremos que a volta de Cristo será depois da grande tribulação, ou seja, nós cremos no pós-tribulacionismo, e esse será o ponto que a gente vai defender aqui à luz da palavra de Deus. E só lembrando aqui aos amigos aqui da rolagem, pessoal, que sempre o nosso conteúdo aqui, o nosso debate vai ser sempre no conteúdo, no mundo das ideias, e não as pessoas em si. E também será, eu creio que vai ser respeitoso também, porque o importante aqui é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Aqui não é para ganhar debate, ou o X ou B, não. Aqui é para nós refletir na palavra de Deus e aí colocar os nossos pontos de vista, aquele que a gente crê, e assim as pessoas vão tirar suas conclusões, né, do texto, enfim, daquilo que vai ser apresentado aqui. Então essas são as minhas considerações. Muito bem, muito bem. Até quando vocês falam, eu me muto para que seja audível para todos e peço para você. Certinho o tempo ali, lá mesmo tempo que eu usei, ele usou lá. Deixa eu zerar o tempo aqui de vocês, tá? Vamos até 45. Muito bem. Cássio, vamos lá, assim que você... no final, eu peço para vocês deixar uma pergunta. Pode ser uma pergunta fácil, difícil, deixa uma pergunta lá pro seu colega pensar lá, tá bom? Cássio, vai lá, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Lembrando que o formato, ele é livre, vocês cadenciam o tempo, ok? Vocês controlam o tempo. Depois, no final, eu paro o tempo de vocês, passo pro colega e o tempo do colega vai rodar, tá certo? Vai lá, Cássio. Então, irmãos, para defender a linha pré-tribulacionista, eu vou usar por base a seguinte questão. Eu, como pré-revisado, eu acredito que a visão pós-tribulacionista está correta. Ó, que incógnita, né? Já cheguei chocando, né?
A visão pós-tribulacionista está correta, assim como a visão pré também está correta. Onde está a distinção? É que o pós-tribulacionismo, quando nós lemos o contexto bíblico, ele será aplicado a Israel e ao período da grande tribulação, e não à igreja. Na verdade, quando aparece a primeira vez a palavra arrebatamento na Bíblia, é dito por Paulo. Jesus não falou de arrebatamento, os profetas não falaram de arrebatamento. Quem falou pela primeira vez de arrebatamento foi Paulo. Paulo falou pela primeira vez de transformação de corpos de vivos. Até então a gente sabia que todos iam ressuscitar, tanto ímpios como aqueles que acreditam em Deus iriam ressuscitar. Porém, Paulo diz: vou vos contar um mistério, nem todos dormiremos. Até então ninguém sabia daquilo. Todo mundo achou que iria morrer, mas Paulo diz: não, alguns vão ser levados em vida. Então, quando eu vejo a visão pós, eu vejo os profetas e até o próprio Cristo trazendo ensino aos judeus de como seria a volta dele para os judeus e para aqueles que não participarem do arrebatamento. É normal uma pessoa ler um texto como o de Mateus 24 e atribuir ele ao arrebatamento. Eu acho que é onde fica a grande problemática. A pessoa lê, logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então verão o Filho do Homem. Pronto, isso aqui é o arrebatamento. Você olhando, lendo de forma crua, você vai entender que aquilo ali é o arrebatamento. Mas com o decorrer do nosso debate, eu vou mostrar que aquilo é uma promessa feita a judeus desde Deuteronômio, foi prometida nos profetas, que Deus um dia, que Cristo um dia viria e reuniria todas as nações do mundo, inclusive Israel, e implantaria um reino chamado Reino Milenar e governaria sobre eles. Aquilo ali não está se relacionando ao arrebatamento da igreja. Isso é visto logo no começo do Mateus 24, uma pergunta que é feita a Jesus. Os discípulos, quando saem do templo com Jesus, eles dizem assim: Senhor, olha a estrutura do templo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para tudo aquilo, e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus encerrou o assunto ali. Ele estava falando da destruição do templo, da queda do templo. Só que a Bíblia diz que chegando em casa, estando no Monte das Oliveiras, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Senhor, quando se darão essas coisas? Que coisas? A derrubada do templo que Jesus havia falado. Depois eles aproveitaram e fizeram mais 3. Eles fizeram 3 perguntas. Quando se darão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, são 3 perguntas a ser respondidas. E Jesus responde as 3 no capítulo 24. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, é lícito tudo isso aconteça, vai ter guerra, rumores de guerra e tudo mais. Depois ele chega lá: e este evangelho do reino será pregado a toda a gente, então virá o fim. Aí ele fala de todo o contexto e fala de como será o fim. Quando você lê ali, quando ouvides que a abominação e a desolação do 15 em diante está no lugar santo, quem lê que entenda. Quer dizer, Daniel capítulo 9. Daniel fala, ele cita Daniel, que é o contexto do que Daniel pregou. Que entenda, Ele diz que haveria grande aflição e que se não fosse abreviados os dias, nem os escolhidos suportariam. Alguns interpretam que os escolhidos é a igreja, mas esses escolhidos são citados lá no Apocalipse 7. Quem são os escolhidos? Lá tem uma turma que vai ser separada e escolhida. Se não fosse abreviado, nem aqueles suportariam. Depois ele continua mostrando como será a sua vinda. E depois ele diz como será o fim do mundo. A sua vinda ele explica no versículo 27. Vou começar no 26. Porque se disserdes: eis que está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Respondeu a segunda pergunta. Agora ele vai responder como será o fim do mundo. Logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então verão o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, o qual enviará os seus anjos com ruído de clamor e trombeta, o qual juntarão os seus escolhidos de uma outra extremidade do céu. Aqui é o fim. Quando ele volta no final. Senhor, quando se darão essas coisas? Aconteceu no ano 70, derrubado do templo. Que sinais haverá de sua vinda,
Aí ele mostra como será a sua vinda, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a minha vinda, e o fim do mundo, depois das aflições daquele dia, que é o período da grande tribulação, ele vem para o final de todas as coisas. Por enquanto, obrigado. Muito bem, o tempo do Cássio foi parado, agora eu vou passar para o Romário. Você está em um debate teológico entre pós e pré-tribulacionista. Vamos lá, Romário. Seu microfone, seu microfone. Muito bem. Nós percebemos o seguinte, que hoje é um debate interminável sobre pré, pós, mid, e tem esses pontos aí, tem tantos pontos fracos de um lado como pontos fortes do outro, enfim. Cada um tem suas bases ali para defender a visão que a pessoa segue. Por exemplo, o pós-tribulacionismo, nós cremos que, por exemplo, Mateus 24, como bem o irmão aí falou, já tem uma diferença, por exemplo, sobre Israel. Nós cremos que a igreja substitui Israel. E aí já entra também aqui um outro embate também com relação a isso, que aí tudo aquilo que foi apontado para Israel, por exemplo, em Mateus 24, lá para o povo judeu, para o discípulo, é algo também que se abrange para a igreja. Não é especificamente para o povo de Israel. E ali, por esse fato, por exemplo, em Mateus 24, versículo 29 ao 31, nós percebemos que logo em seguida, depois da grande tribulação, nós cremos que também se aplica para a igreja também. Outro ponto também importante é que o tempo de angústia, o qual nunca houve, tribulação, perseguição para o povo de Deus, nós entendemos que a igreja vai atravessar esse período. E um outro ponto também que creio eu que até mesmo depois eu vou perguntar para o pastor, que eu gostaria de entender também melhor sobre como que se dá essas duas vindas de Cristo, que nós cremos que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja é um evento único, simultâneo. É um evento só, por exemplo, Cristo volta, acontece o arrebatamento da igreja, a igreja é arrebatada até aos céus, né, aqui nos ares, e aí ressuscita os mortos, não é isso? Cristo volta, ressuscita os mortos, a igreja é arrebatada, nós somos transformados, e assim vamos estar para sempre com o Senhor, como diz o texto. Ou seja, o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, afirma-se que vai ser na vinda do Senhor, na vinda de Cristo. Nós cremos que Paulo ele está discorrendo, ou ele está ali, de fato, ali, abrangendo, falando aquilo que Cristo já havia dito. Por exemplo, lá em Mateus 24, versículo 27, lá fala que como um relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda. Então nós temos a vinda lá também em Mateus 24. E Paulo está tratando dessa vinda de Mateus 24. É por isso que nós entendemos que tanto Mateus 24 como 1 Tessalonicenses são um único evento, e não eventos separados por 7 anos um do outro, por exemplo. Um outro ponto também que eu gostaria de destacar aqui é sobre o texto de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. E até também aqui eu gostaria de fazer também a pergunta já para o irmão aqui, que eu gostaria de entender melhor também sobre essa vinda do Senhor. Em Hebreus capítulo 9, e o verso 28, o texto diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Então nós cremos que Cristo veio a essa terra, morreu na cruz pela humanidade, então foi a primeira vinda de Cristo. E ele foi para o céu. E ele voltará pela segunda vez para salvar o seu povo. E essa segunda vinda de Cristo, nós entendemos que é a volta dele, e ele vem, arrebata a igreja, e isso é a segunda vinda. Qual é o ponto que eu queria fazer aqui, o questionamento para o pastor Cássio é o seguinte: no pré-tribulacionismo, a volta de Cristo, ou a vinda dele, me parece que é dividida em duas fases. Se eu estiver errado, irmão, me corrige. Né? No arrebatamento, e a outra 7 anos depois. Isso não se daria uma terceira vinda, no caso? Uma terceira vinda, sendo que o texto diz que ele vem só pela segunda vez? Ou seja, no pré, talvez a gente tende a imaginar ou a pensar que
ensina-se 3 vindas. Só que a Bíblia ensina que será só a segunda vinda. Ele vem, então, para arrebatar a igreja. Como que o irmão trabalha esse ponto aqui? Eu acho que eu esqueci de fazer minha pergunta para ele aquela hora, né? Mas agora eu faço. Então, na verdade, se você olhar no Antigo Testamento, em momento algum diz que Cristo viria 2 vezes para os judeus. E ele vai vir 2 vezes. Ele já veio uma e vai vir de novo. Então, o fato, às vezes, de não ter um texto explícito dizendo de 2 vindas, mas eu tenho os textos, eu vou dar, não é problema para mim. Você vê que Cristo prometeu que vinha uma vez só para os judeus. Eles estão esperando até hoje, porque eles não acreditaram que aquele era. Eles estão esperando a primeira vinda até hoje. E ele vai vir já a segunda. Então, se você olhar por essa lógica, né? Quando eu uso Mateus 24, eu sempre digo que nos textos escatológicos judaicos para judeus, a igreja sempre aparece de forma oculta. O que é a igreja de forma oculta? Quando eu vou para Zacarias 14, versículo 5, diz que o Senhor desce, né, em plena guerra do Amargedon, e desce os santos com ele. Aí, se você perguntar para os judeus, quem são aqueles santos que descem com Cristo? O judeu não vai saber explicar, ele vai dizer que é anjo, que é qualquer outra coisa. Mas eu que sou cristão sei que é a igreja, porque ela está oculta lá, e eu como cristão sei que é a igreja que vem com ele. Zacarias 14, 5. Quando você vem para Mateus 24... a primeira fase do arrebatamento é mostrada no 24, versículo 27. A igreja está oculta aqui também, porque ele estava ensinando a judeus e não a igreja. Quem traz escatologia para a igreja pré-tribulacionista ou de arrebatamento é Paulo, e algumas coisas João e Pedro, mas Paulo é o que mais fala. Diz assim, porque assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí você vê que depois segue-se o evento, logo depois das aflições daquele dia, só escurecerá, a lua não dará sua luz, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Segunda fase. A primeira fase ele vem como relâmpago, leva a sua igreja, e a segunda fase é quando ele se revela ao mundo, que é a mesma coisa que está em Apocalipse 19. Inclusive, ele responde como seria a sua vinda. Como será a sua vinda, Senhor? Está lá nos versículos primeiro. Ele diz, a minha vinda será assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Alguns pós vão dizer que é o mesmo evento, mas se você olhar, o evento que se segue diz que ele aparece nas nuvens, envia os anjos, recolhe todos, coloca diante de si, no 25 continua, julga alguns, lança alguns no lago de fogo e outros ele manda adentrar no reino. Então é uma coisa longa, não é uma coisa rápida. A primeira vinda é rápida, é por isso que alguns classificam de invisível, o pré-revisado não chama de invisível, o pré-revisado diz que é rápido e que seus efeitos serão sentidos em toda a terra. Crianças, velhos, homens, mulheres, pastores, vamos dizer assim, o sistema vai entrar em caos, a internet, a energia, carros, aviões, ligando para a polícia, ligando para o bombeiro, ligando para tudo quanto é coisa, os serviços essenciais vão entrar em colapso. Então o efeito será sentido apesar da rapidez. Então não é invisível, é simplesmente rápido. Quando você olha em Mateus 24, o versículo 31 tem a ação de anjos, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor e trombeta, o qual juntarão os seus escolhidos. Quando você vai para o Tessalonicenses 4, 16, 17, não tem ação de anjos. A Bíblia diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles o encontro do Senhor nos ares. Quer dizer, eu vou ir ao encontro após a transformação do corpo. Não serei levado por anjos, não tem ação de anjos. Nós temos um exemplo de um pequeno arrebatamento, só para ter uma ideia, nós temos 2 exemplos na Bíblia. Eu sei que talvez o Romário não vai concordar com um, porque é a visão dele. Primeiro é Cristo, o próprio Cristo, ele é levado aos céus, né, sem ação de anjos. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Está lá no Apocalipse 12, que o menino foi arrebatado para junto de Deus. E uma outra fase é aquela fase lá do Apocalipse 11, quando as 2 testemunhas dizem, sobe cá. E a Bíblia diz que eles sobem e não são levados por anjos. É claro que a visão dele é uma outra, né? Que é o Antigo e o Novo Testamento, mas eu acredito que são pessoas reais que são elevadas aos céus sem ação de anjos, porque a partir da transformação eu não estou mais sujeito às leis da física, às leis terrenas. Eu voarei ao encontro do Senhor para encontrar com eles nos ares. Mateus 24 é uma promessa feita a Israel desde o livro de Isaías. Lá no livro de Isaías, capítulo 27, versículo 13 diz que um dia
o Senhor ajuntaria todo Israel ao som de trombeta, e que juntaria todos eles para governar sobre eles e implantar um reino que a gente chama de reino milenar, lá no Monte Sião. Está lá em Isaías capítulo 27, versículo 13. Então, apesar da similaridade, e essa similaridade trazer esta confusão, né, no meu ponto de vista, é que as pessoas pegaram coisas que foram ditas para Israel e atribuiu à igreja. O nosso irmão foi muito sábio, geralmente é assim que o pós interpreta, que não há mais distinção, que o que foi dito para Israel se cumpre na igreja. Se cumpre na igreja. Só que nós vemos que há um tratado de Deus com Israel por sua rejeição. Se você olhar toda a escatologia, a angústia de Jacó, dia do Senhor, Jerusalém será invadida, será forçada, as mulheres saqueadas, o contexto é Jerusalém. Então eu dizer que Deus agora uniu todos, mas o foco todo é Jerusalém, fica incongruente. Peraí, se Deus uniu todo mundo, por que que o anticristo vai profanar um lugar santo em Israel? Por que que o anticristo vai lutar contra os judeus e vencê-los? Se o foco é geral, por que que Israel é o foco, vamos dizer assim, da grande tribulação? Porque Deus ainda tem um tratar com o Israel. Deus quer que o Israel se arrependa. E a Bíblia diz que eles vão clamar pelo Mashiach, Daniel 12, né? E o Mashiach desce quando eles veem que vão ser totalmente destruídos, e eles vão perguntar que feridas são essas. Essas são as feridas que fui ferido na casa de meus irmãos ou de meus amigos, e eles vão reconhecer. E a Bíblia diz, então todo Israel será salvo. Terminando a minha fala, por que que surge essa ideia de que a igreja substituiu Israel? Por causa de um contexto histórico, Wesley. Eu sei que você não está, é só para você prestar atenção, do contexto histórico que a gente viveu. Jesus disse que o templo seria destruído. Você viu Mateus 24? Aí ele fala das aflições do dia, do final dos tempos. O que acontece quando o templo é derrubado? Todo Israel é perseguido por Roma e por outros imperadores. 100 anos depois, Israel sumiu do mapa. Deixou de ser nação. Israel não era contado entre os países do mundo. Ele ficou por 2000 anos, ou mais de 2000 anos, sem existir no cenário mundial. O que acontece? Imagina você no segundo século, no terceiro século, lendo que Deus iria reunir Israel para governar sobre ele, sendo que Israel não existe. O que você diria? É a igreja. Não tem Israel. No século I, no século II, no século III, no século IV, no século V, no século XX, você ainda diria isso, porque Israel não existe. Então, as aflições é para a igreja, a angústia de Jacó é para a igreja, a grande tribulação é para a igreja. Só que em 14 de maio de 1948, acontece uma coisa histórica. Israel volta a ser nação. Teve que se rever todo o contexto bíblico. Uma nação que não existia, voltou a existir. Então agora aquilo que foi predito para Israel pode sim se cumprir. Inclusive quando Jesus diz assim, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra, ele não estava se referindo à geração da época. Ele estava se referindo a uma raça, a uma posteridade. Ou seja, o fim do mundo não chega enquanto Israel não voltar ao cenário mundial. Israel tem que voltar ao cenário mundial para que o fim dos tempos aconteça, para que a grande tribulação aconteça, porque vocês são parte dela e vão participar dela. A pergunta que eu faço, rapaz, deixa eu elaborar uma pergunta aqui. Rapaz, o que eu vou perguntar para o Romário? Romário, já que a grande tribulação para você, o final da grande tribulação, vamos dizer assim, é quando acontece o arrebatamento, a pergunta que eu faço é, se a grande tribulação é o Apocalipse e a volta triunfal de Cristo, que seria o arrebatamento para você, é o Apocalipse 19, porque Cristo volta lá no Apocalipse 19, por que não acontece o evento do arrebatamento do Apocalipse 19? Muito bem feita a pergunta para o Romário. Romário, assim que você falar, eu vou soltar seu tempo. Muito bem, boa essa pergunta. Essa pergunta ela é correntemente no mundo religioso com relação aos pós, para talvez ali dar-se a entender que no 19 Cristo vem com a igreja ali, e ali então ela já foi arrebatada antes, e aí então ali não tem arrebatamento. Ali lá no capítulo 19 não trata do arrebatamento, lá não tem essa palavra lá também. Mas um ponto também que a gente entende é que
todos os textos que falam da volta de Cristo ou da vinda de Cristo, como Mateus 24, 1 Tessalonicenses, e 1 Coríntios 15, e entre outros, trata de um bloco de textos. Então, em um texto só, não vai ter ali todos os eventos. Por exemplo, em Mateus 24 não vai ter todos os eventos. Um deles é a transformação dos vivos. Não vai ter em Mateus 24. Em Mateus 24 também lá não tem a ressurreição assim de forma clara. Então nós pegamos esses textos, todos eles, nós reúne eles e aí sim nós colocamos ele em concordância. Então nós temos Mateus 24, que trata, por exemplo, ó, aqui em Mateus 24, versículo 30, tem um detalhe importante que diz assim, só respondendo a pergunta aqui, irmão, de fato, lá no capítulo 19, não tem a palavra arrebatamento, né? Lá não traz a palavra arrebatamento, não tem como a gente forçar o texto lá para dizer que o texto diz aquilo que o texto não diz. Porém, o arrebatamento ele aparece na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, que a vinda ali, nós entendemos que é a mesma vinda tratada em Mateus 24. Por exemplo, aqui, que a palavra é a mesma, né? Isso, a parousia. Aqui em Mateus 24, em versículo 29, onde diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então Cristo, ele se posicionou como um pós, que ele só voltaria ou só viria depois da grande tribulação. E aí ele fala assim, ó, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E o verso 30 fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Aqui não está explicitamente que os anjos vêm e rebatem a igreja e tal, mas só que essa menção de Cristo em ele enviará os seus anjos, aqui nós temos aqui, pelo menos indiretamente aqui, nós temos aqui o arrebatamento da igreja. Assim como Paulo vai tratar de forma mais clara lá na sua carta, onde ele fala que, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Note que lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá não traz também a transformação dos vivos. Esse detalhe vai ter na carta de Paulo aos Coríntios. Lá no capítulo 19 não tem arrebatamento. Lá trata da volta de Cristo, só que lá não tem todos os elementos da sua volta. Então nós ajuntamos todos esses textos para nós então chegar a uma conclusão, a um denominador comum. Mas, respondendo aqui a sua pergunta, de fato, lá no capítulo 19 não tem o arrebatamento da igreja. Eu não consigo ver lá o arrebatamento da igreja. Eu consigo ver em outras cartas, em outros textos da palavra de Deus. Um outro ponto também interessante, que a palavra parousia aqui de Mateus 24, ela aparece nas cartas de Paulo. Então, é por esse fato, irmão Carlos, que nós entendemos que quando Paulo fala assim, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 15, ele fala que, no que diz respeito à vinda do Senhor, ele fala também lá, que a vinda do Senhor, no capítulo 3 também ele fala isso, a vinda do Senhor. Então, quando Paulo trata nas suas cartas aos Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor, a parousia é a mesma de Mateus 24. A vinda no verso 27, a vinda também aqui dos versos 37 em diante, ele fala aqui, ó, pois assim como foi nos dias de Noé, Mateus 24, assim também será a vinda. Então nós temos também a parousia aqui. Então nós percebemos que Paulo, ele não trata de uma outra vinda diferente da vinda de Mateus 24. Embora que lá em Apocalipse 17 trata da segunda vinda de Cristo, em glória e majestade, para que então entre no reino milenar, só que lá de fato, lá não tem a palavra arrebatamento. Nós entendemos por outros textos, alguns por inferência, por exemplo, como em Mateus 24, está ali indiretamente o arrebatamento, mas claramente o arrebatamento se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, verso 17. E eu gostaria que o irmão trabalhasse também essa carta para nós. Eu tenho um texto aqui, irmão, que eu gostaria que o irmão
trabalhasse para nós que é esse arrebatamento ali na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E outra dúvida que eu também tenho, sinceramente, é esse arrebatamento, quando Cristo vem para arrebatar a igreja, que aí depois passa 7 anos, aí ele só vem em glória e majestade depois dos 7 anos, não é isso? Então, no arrebatamento da igreja, nesse arrebatamento que ele vem com os anjos para arrebatar a igreja? Ele vem com os anjos ou não? Como é que é? Ele só vem sozinho? Como que o irmão vê essa questão? No arrebatamento, não na sua segunda vinda, entre aspas, mas ele vem para arrebatar a igreja secretamente. E aí passa 7 anos, depois ele volta em glória e majestade. Nesse arrebatamento, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, aparece algum anjo? Vem algum anjo ou não? Essa seria a minha pergunta. Ok, muito bem. Vamos Eu não lá, sei se eu Cássio. respondi a pergunta do irmão, mas qualquer coisa o irmão pode. Estou satisfeito, eu estou gostando da sua honestidade, isso é bonito, você for honesto. Porque tem pessoas que são desonestos em forçar uma coisa que não tem no texto. A honestidade vale mais do que uma resposta concreta. Quando você fala a respeito de Tessalonicenses 4, 16, 17, aqui está o arrebatamento de todo mundo, do pré, do pós, do mid e de qualquer outra vertente. Só que ele não traz detalhes, né? Os detalhes a gente vai achar em outros textos, concordo com o senhor. Aqui não diz da ação de anjos, diz que haverá a voz do arcanjo. Para mim isso está correlacionado lá com o Daniel, fugiu agora se é Daniel 10, que naquele tempo se levantará Miguel, acho que é o 10, né? Você vai saber melhor do que eu, porque o adventista defende muito essa área. Naquele tempo se levantará Miguel. Nós entendemos que quando Cristo vem arrebatar a sua igreja, ele leva a sua igreja, Israel fica ao encargo do arcanjo Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel para proteger Israel de alguma forma, não é como está lá, é o 12, né? Parece que me ajudaram aqui embaixo. Então a gente entende que quando Cristo arrebata a igreja, entrega Israel aos cuidados de um arcanjo. Concernente ao que ele falou em Mateus 24, dá a impressão que Jesus dá uma visão pós, e ele dá uma visão pós, está correto. Jesus, quando prega para judeus, a visão de Jesus é sempre pós, porque Cristo só finaliza o seu tratar com os judeus pós-tribulação. Inclusive é por isso que existe a tribulação, angústia de Jacó, dia do Senhor, porque ali é o último tratar de Deus com Israel, é a última chance de Israel de se reconciliar com seu Mashiach. Ou eles reconciliam ali, ou estarão perdidos para todo sempre, que é da mesma forma que o irmão crê. Eu creio que quando Cristo vem em glória, aqueles que não se converteram, Cristo destrói a todos, não é? Isso aí nós somos unânimes nesse pensamento. Aqueles que não se converterem serão destruídos na volta esplendorosa de Cristo. A palavra parousia, ela é polissêmica. A Bíblia diz que Jesus também fez uma parousia para Maria, para as mulheres que foi ao sepulcro. Então a palavra parousia significa quando alguém aparece, não é? O texto que às vezes nós somos cobrados, os pré-tribulacionistas, aonde estão as duas fases da vinda de Cristo. Mostrei primeiro em Mateus capítulo 24, que no 27 ele diz que a sua vinda é como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Eu entendo isso por arrebatamento rápido, e depois tem a sua parousia, que é a segunda fase de sua vinda, no 31. Nós vemos o próprio Jesus falando de 2 períodos. Primeiro, ele vem como relâmpago, e depois das aflições dos dias, ele se revela. Na segunda carta também aos Tessalonicenses, nós temos também aqui Jesus mostrando a sua vinda em 2 fases. Diz assim, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. A vós que sois atribulados, descanso, e quando se manifestar o Senhor desde o céu, com o poder, desculpa, é um pouquinho acima, é o 6 que eu tenho que ler. Se de fato é justo diante de Deus, que dê tribulação aos que vos atribulam. Quando? A vós que sois atribulados, descanso, quando ele se manifestar. Quando ele se manifesta, ele me dá descanso e tribulação aos que me atribulam. Alguns pós, não é o caso do Senhor, já tentou jogar essa tribulação para o lago de fogo. Só que essa tribulação tem que ser a grande tribulação. Então o texto está dizendo que quando Cristo vem, ele me dá descanso e dá tribulação aos que me atribulam hoje, no caso os ímpios, aqueles que nos perseguem.
Ele mesmo está dizendo que é na sua vinda. Se eu disser que isso é no final da grande tribulação, eu vou dizer que Cristo vai dar descanso para mim, que passei na grande tribulação, e vai dar tribulação para o ímpio agora, quando ele vem na sua manifestação. Fica ilógico. Ele tem que vir, me dar descanso e dar tribulação aos que me atribulam. Seguindo o versículo diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso, quando se manifestar o Senhor desde o céu, com os anjos do seu poder. Aqui até tem uma resposta dizendo que anjos vêm com ele. Eu acho que até responde a sua resposta, não é? Quando vier os anjos do seu poder. Como é que ele vai dar tribulação aos que me atribulam? Aí o versículo 8 diz: com labaredas de fogo, tornando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Mas quando é que vai ser isso? Ele vai explicar: quando vier ser glorificado nos seus santos. Zacarias 14, quando ele vem com os santos. E sou eu, que é você. Apocalipse 19, e viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e desceu com ele, seguiam-nos os seus exércitos dos céus, anjos, seguido dos santos, que é a igreja. Por isso que eu falo que lá não tem um arrebatamento, lá tem uma volta, a igreja já voltando. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável, quer dizer, agora todo mundo vai ver, ele vai ser admirado, para se fazer admirável, cadê? Perdi o versículo de novo. Admirável nos seus santos, naquele dia em que todos que crerem, portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Ou seja, ele mostra que ele vem primeiro a descanso à sua igreja, pelas tribulações momentâneas, e dá tribulação aos que nos atribulam. Depois, ele pune os ímpios com labaredas de fogo, com o seu juízo, e quando ele volta para ser admirável, que nós chamamos de parousia, aí ele elimina todos os ímpios. Depois eu faço uma colocação no capítulo 2. Por enquanto eu estou satisfeito. Aqui eu mostro duas fases: arrebatamento e a sua segunda vinda. Se ele quiser, como a gente está com tempo, aqui no capítulo 2, vai mostrar as duas fases, inclusive divididas em 7 anos. Diz assim: ora, irmãos, rogo pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Pronto, arrebatamento. Pré e pós, vai acreditar que isso aqui é arrebatamento, não tem dúvida. Pré e pós e mid. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Espera aí. A igreja de Tessalonicenses estava perturbada, achando que estava vivendo o dia do Senhor. Se o dia do Senhor for o arrebatamento, ela achou que estava sendo arrebatada? Não. O dia do Senhor escatológico é um período de 7 anos. Quando nós lemos a angústia de Jacó, é um período. Quando nós lemos Zacarias 14, o dia do Senhor vem, em que os despojos repartirei do meio de ti, a cidade será invadida, as mulheres forçadas, as casas saqueadas, muitos serão levados cativos. O dia do Senhor é um período, não é um dia único, não é? Compõe todos os 7 anos, é chamado de dia do Senhor. Aí ele diz assim, não deixe enganar como se você estivesse vivendo o dia do Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que primeiro venha a apostasia. Outra coisa mal interpretada, a palavra apostasia traduzida para o português, que aqui não é um verbo, é um substantivo, é partida. Sem que primeiro venha a partida e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Enquanto não houver a partida, não se manifesta o homem do pecado. Aí alguém vai dizer, não, você está dizendo que a apostasia é partida, mas é apostatar da fé. Voltamos atrás. Vocês estão sofrendo tribulações, achando que Cristo já veio e vocês ficaram para trás? Não é assim. Primeiro vocês vão desviar quase todo mundo, apostatar da fé. A maioria de vocês vai tudo para o mundão, vai vir o anticristo degolar um monte, vai forçar as mulheres, vai saquear as cidades, vai acabar com quase todo mundo. Quando não tiver quase ninguém, aí eu venho e levo o restinho que sobrou. Que consolo top. Não tem lógica. Quando nós vamos para o 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resista, até que do meio seja tirado, arrebatado. Se esse não for arrebatado,
então será revelado o iníquo. Só depois que acontece esse retirado, o iníquo aparece, o qual o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, o aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Apocalipse 19, quando vem lá, e a Bíblia diz que Cristo elimina o falso profeta e o anticristo no final. Tira a igreja, ele reina por 7 anos, que é a aliança que ele faz, ele é tirado, a igreja é tirada, ele se manifesta, e depois no final Cristo volta e o elimina pelo esplendor de sua vinda. E a palavra aqui, para quem não sabe, então será revelado o iníquo. Revelado é Apocalipse. Então começa o Apocalipse. Depois que alguém é tirado, começa o Apocalipse. Será revelado Apocalipse. Quando você vai por Apocalipse capítulo 6, que é onde começa o período tribulacional, a Bíblia diz que tinha um livro que ninguém podia abrir. Somente um foi digno, que é o Cordeiro que foi morto lá na semana 69. Ele é morto. Só ele pode abrir a última semana, porque ele fecha a 69 e ele abre a 70. Diz assim, que quando abre-se o livro, viu-se um cavaleiro branco, montado em um cavalo, que saiu pelejando com o arco na mão para vencer. Olha o primeiro personagem que aparece quando começa a grande tribulação. A mesma coisa que Paulo diz, só então será revelado o iníquo. Depois que alguém for ser retirado, será revelado o iníquo. E quando a grande tribulação aparece, a primeira pessoa que aparece é o anticristo. Aí alguém diz, não, você não pode dizer que é a igreja. O texto corrobora comigo, dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que primeiro venha a partida, e então se manifesta o homem do pecado, filho da perdição. Agora vós sabeis o que o detém. Paulo fala, logo embaixo, o que é que detém o anticristo? A partida da igreja. E quando ela partir, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua vinda. Está aqui as duas fases. A igreja tirada, ele reina por 7 anos, depois a igreja volta triunfal com ele, como está lá no Apocalipse 19, ela voltando com ele, e elimina o anticristo pelo esplendor de sua vida. Confesso que eu estou com dificuldade para fazer pergunta para o amigo, confesso. Porque parece que a gente está mais ensinando do que debatendo, né? Ele ensina a linha dele e ele ensina a minha. Então vou fazer uma pergunta para ele. Na visão pós-tribulacionista, o Cristo só pode aparecer depois do anticristo, correto? É retórica agora, correto? Correto? Cristo só aparece depois do anticristo. Não parece um incógnita que Cristo só pode vir depois que o anticristo vir? Então Paulo diz que quem estava detido aqui era o anticristo. Agora vós sabeis o que o detém. Mas na visão pós, quem vai estar detido é Cristo. Porque Cristo só pode vir depois do anticristo. Entendeu? Cristo não pode se submeter a essas coisas. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então Cristo não pode estar submetido a isso. Quem está submetido a Cristo é o anticristo. O Cristo vem, arrebata a sua igreja e libera ele, abre o selo. Ninguém era digno de abrir o selo, só o Cordeiro. O Cordeiro leva a sua igreja, porque ele pagou por ela com o seu próprio sangue. Está na primeira carta. O que nos livra da ira é o sangue que nós fomos comprados, e ele libera o anticristo para aplicar o seu juízo. Então, na sua visão, me responda. Quem está detido, Cristo ou o anticristo, na visão da segunda carta? Muito bem, você está num debate teológico aqui entre pós e pré-tribulacionista. Vamos lá, Romário. Meu tempo, ó. Bom, de fato, porque assim, é importante nós contextualizar novamente essas duas cartas, porque o irmão aí discorreu nela todinha no capítulo 2, né, conforme a sua visão. Entretanto, ficou, no meu ponto de vista, lógico, respeitosamente, mas ficou um pouco confuso a pergunta que eu fiz sobre a descida dos anjos. Aí o irmão pode abrir o microfone, eu vou fazer a pergunta e o irmão faz uma resposta retórica para mim, viu? Porque assim, no arrebatamento, no caso, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no arrebatamento, Cristo vem, ele não vem com nenhum anjo, o anjo não vem, não volta com ele. Lá não fala, né? Lá não fala de anjo, fala ao som da voz do arcanjo. Mas eu admiti para o senhor que na segunda carta, no versículo 7, diz que tem anjos. Pois é, só que para o Senhor, no arrebatamento da igreja, ele vem 7 anos antes. E só depois. Nas duas fases ele vem com anjo. Sim. Então veja só.
se ele vem com um anjo, se ele arrebata a igreja, se tem transformação dos vivos, né? Também tem a ressurreição dos mortos. Como que isso no arrebatamento é um evento secreto? Então, né, tem esse questionamento. Nós entendemos que isso não pode ser secreto ou só para a igreja. Nós entendemos que isso é um evento visível, audível, né? Que diz que vem o som de trombeta, é um evento audível e visível, onde todo olho verá, de acordo com Apocalipse capítulo 1 e verso 7. E também, não sei se o irmão concorda também, sobre a primeira carta tratar do arrebatamento da igreja e a segunda carta tratar da volta de Cristo em glória e majestade. O senhor queria dessa forma? Então, na primeira carta, ele dá um resumo. Na segunda carta, parece que como eles não entenderam bem, ele explica até em fases, né? A primeira e a segunda fase, ele explica o dia do Senhor, coisa que ele não tinha explicado na primeira. Entendi. Pois é. A gente sabe que a palavra ali, apostasia, até mesmo Strong, a referência, vai trazer, de fato, uma outra ideia, não aquela que o senhor apresentou. Mas, lógico, né? Cada um pega a palavra e aí é um sentido polissêmico, a pessoa faz a interpretação que ela imagina bem certo ser. Só que, naturalmente, a palavra apostasia, uma pessoa que está ouvindo a palavra apostasia, entende que é um abandono da fé, um afastamento da fé, da verdade. E aqui, irmão, por exemplo, aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, eu gostaria de ler esse texto aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 13. É um texto muito conhecido, mas é importante a gente pontuar ele aqui. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 13, aonde fala assim, ó: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai e na vinda, parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então nós temos aqui a volta de Cristo com todos os seus santos. Ou seja, quem é esses santos? Logicamente não é a igreja que foi arrebatada 7 anos antes. Por quê? Porque aqui Paulo está tratando de uma única vinda, que Cristo volta com todos os seus santos anjos, de acordo com Marcos 8, versículo 38, é os santos anjos. E também outro ponto também, que sempre que a gente vai ver sobre a vinda de Cristo, ele vem com os santos, sempre é os santos anjos, o povo de Deus. E aí o que acontece? A primeira carta, Paulo trata do arrebatamento da igreja e da vinda de Cristo, que é a parousia. E aí quando nós vamos para a segunda carta, Paulo parece que ele vai deixar mais claro ainda que Cristo só volta depois da manifestação do anticristo. Até aqui respondendo a sua pergunta também sobre quem o detém. Olha só aqui, ó. Na segunda carta, né, como o irmão leu, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor. Então, olha só. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta dele com todos os anjos, conforme eu li aqui no verso passado, e a nossa reunião com ele, né? Isso é arrebatamento. Olha só isso aqui também, Cássio, que é outro ponto importante também. Aqui tem a palavra reunião. Veja só, a vinda de Cristo, a nossa reunião com ele, veja só, é a mesma expressão que aparece em Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos, quais reunirão. Então é por esse fato que nós cremos que indiretamente aqui o arrebatamento está presente, né? Nessa reunião é o arrebatamento da igreja, os anjos vêm e arrebatam a sua igreja no único evento, na volta de Cristo, na parousia. Essa é a grande dificuldade de fazer essa divisão, né? No caso do pré, que ele vem, e depois de 7 anos que ele volta de novo. E seguindo o texto, por exemplo, aqui no verso 2, que ele fala assim, ó: a quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, olha só, nós cremos que o dia do Senhor, de fato, é o dia que Cristo vai voltar. Um outro ponto também, que ficou, no meu ponto de vista, mas com muito respeito, eu vejo que ficou um pouco de inferência da parte do Senhor, que o Senhor, meio que o dia do Senhor ficou como sendo os 7 anos, né? No caso, de grande tribulação ali, o dia do Senhor, ficou mais ou menos isso, né? Então, eu percebo que é uma inferência no texto, né? O grande dia do Senhor e tal, ser 7 anos.
Mas a gente pode também trabalhar essa questão. Então, o dia do Senhor se trata de fato da volta do Senhor, da vinda de Cristo. E aí no verso 3 ele fala assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Para o Senhor é um afastamento da igreja, etc. Só que para a interpretação majoritária, de fato a apostasia é o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, etc. Então nós percebemos que, no que diz respeito, como Paulo falou, no que diz respeito à volta do Senhor e a nossa reunião com Ele, primeiramente o anticristo tem que se manifestar, tem que de fato atuar, trazer a perseguição, tribulação, etc. para o mundo, para que só então, depois disso, depois dessa manifestação, aconteça a nossa reunião com Ele. É por esse fato que Paulo deixa bem claro aqui: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, isso não acontecerá. Veja, é um alerta, assim, ao meu ponto de vista, é claro, né? Eu vejo que é um alerta, assim, para a igreja, de forma assim: olha, irmãos, a volta do Senhor, a vinda dele, não vai acontecer sem que antes se manifeste o anticristo, de fato. Então, nós percebemos que Paulo não está com a mente ali ligada ao seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, olha, primeiramente o arrebatamento, para depois, então, fica meio que incoerente. Agora sim, o que o detém, nós percebemos que é o poder de Deus. De fato, nós entendemos que é o poder de Deus. E para muitos, aliás, para os pré entende que é o Espírito Santo através da igreja, etc. Nós respeitamos, mas assim, de uma forma mais contextual, nós percebemos que quando Paulo trata da segunda vinda de Cristo, o dia do Senhor, de fato, é um evento só na carta dele. É difícil, no meu ponto de vista, é difícil eu ver, tipo assim, essa diferença, no caso, né? A diferença de que é dividida em duas fases, uma no arrebatamento e a outra depois. E um outro ponto também, que ficou aqui em questão, é sobre o grande dia do Senhor. Então, o grande dia do Senhor, eu creio também que é em 2 Pedro, capítulo 3, também trata sobre esse assunto também. De fato, traz os relatos da volta de Cristo. Traz os relatos, de fato, ali do acontecimento, da parousia do Senhor, que ele vai voltar, todo olho verá em glória e majestade, e assim vai se cumprir todos aqueles textos que a gente entende que trata da volta do Senhor. Agora, dizer que o dia do Senhor, no caso, é os 7 anos de grande tribulação, aliás, esse período aí, com todo respeito, eu vejo que é uma inferência. Pode ser que eu esteja errado, mas ao meu ponto de vista eu vejo que é uma inferência, entende? Então essa seria a minha fala nesse momento. Eu vou deixar aqui uma pergunta para ele, posso? Que aí também ele já faz a retórica dele. Irmão, outro ponto também é o seguinte: a gente entende que essa volta do Senhor, como se ela é um evento único, nós entendemos que ela é um evento único. Para o pré entende que é um evento separado, né, entre duas fases ali. Onde está esses 7 anos dentro dessas duas fases? O que é o ponto? A gente entende lá de Mateus, lá de Daniel 9, verso 27. E já para resumir aqui, irmão, irmão Cássio, não seria coerente nós entendermos que aquele que firma aliança com muitos e cessa o sacrifício não seria o Senhor Jesus Cristo ali? Morreu na cruz do Calvário, os cordeiros, não precisamos mais sacrificar cordeiro. Então, ou seja, Cristo cessou o sacrifício, ou seja, aquelas cerimônias, de fato, a Bíblia não deixa claro que Cristo cessou o sacrifício, ou tem que ser o anticristo no futuro. Eu gostaria que o irmão discorresse um pouco sobre esse ponto também. Eu vou responder a pergunta dele. Primeiro eu vou discorrer aqui que ele fala do dia do Senhor como um dia único, né? Zacarias 14 diz assim: o dia do Senhor, eis que o dia do Senhor vem, em que os despojos repartirão do meio de ti. Está falando do dia do Senhor. Ele vai ter que colocar todos esses eventos num dia só, de 24 horas. Porque ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativo, e o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá e pelejará contra as nações
como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, de fronte de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras se fenderá pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade se apartará para o sul, e a outra metade para o norte. Pense bem, sem contar outros textos, eu só li esse aqui, nós vamos ver isso aí no livro de Joel, em outros profetas. Este evento não tem como acontecer num único dia. Está dizendo que o dia do Senhor vem. Quando você vem para Lucas, capítulo 21, diz assim, ó. Cadê Lucas 21? Lucas 21, diz assim, ó. Lucas 21, versículo de número 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, não saiam. Os que estiverem no campo, que não entre nela, porque dias no plural, dias de vingança são estes, que se cumpra todas as coisas que estão escritas, o que eu acabei de ler lá atrás, além de Daniel, acabei de ler as coisas que estão escritas, tem que se cumprir, são dias de vingança, mas é das grávidas e de que as que amamentam naqueles dias, não é um dia único, porque haverá grande aflição, são dias de aflição, não é um único dia, dias de aflição e a terra, e ira sobre este povo, e ainda vai dar nome, CPF, endereço do povo, cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, que eu acabei de ler lá em Zacarias 14, Jerusalém será pisada, que eu disse que ela será invadida, saqueada e as mulheres forçadas, pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então o dia do Senhor, querendo ou não tem como ser um dia só. Agora eu vou concordar com o senhor, que acho que é em Atos dos Apóstolos, que fala do grande e terrível dia do Senhor. Aí é o dia de sua vinda. Grande e terrível dia. Porque será um dia como nunca houve, haverá preciosa luz, é como se o dia não escurecesse, enquanto Deus está fazendo ali, vamos dizer, fechando o pacote, será um dia chamado do grande dia do Senhor, quando ele vem de forma esplendorosa. Agora dizer que a grande tribulação não é todo um dia do Senhor, fica um pouco difícil. A pergunta que ele fez foi sobre os 7 anos, eu já tinha respondido, né? Aonde está os 7 anos, eu mostrei lá na segunda carta de Tessalonicenses, que a igreja é tirada, para o anticristo se manifestar, tá? E a outra foi, se não é Cristo que faz cessar o sacrifício, correto? O próprio Daniel diz que quem faz cessar o sacrifício é o anticristo, tá lá no livro de Daniel. Não sei se vai dar tempo de eu achar aqui. Daniel diz que é o anticristo que faz cessar o sacrifício e não Cristo. Ele fará uma aliança e depois fará cessar o sacrifício. Se eu não conseguir mostrar agora, eu posso mostrar na próxima. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai estar aqui no versículo... Não sei se é no 8. 8 vai estar aqui no 25 e tem mais outros à frente. Pelo que se entende que também fará prosperar o engano, e na sua mão, e do seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade, a falsa paz. Destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Não é esse texto. Acho que é o de cima. Se fortalecerá. Não, peraí. Eu acho que está mais à frente aqui. Me ajuda aí, Fábio. De cabeça eu esqueci. Lembrando a todos que no final aqui, a gente vai... Achei. Daniel capítulo 11, versículo de número 31, diz assim: E sairão a eles uns braços, e profanarão o santuário, e se fortalecerá, e tirará o contínuo sacrifício, e estabelecerá a abominação e a desolação. E os violadores do concerto, da aliança que ele faz, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece a Deus se esforçará e fará proezas. Tem outros textos que mostram, mas a princípio eu posso deixar esse aqui, mostrando que quem faz cessar o sacrifício é o próprio anticristo. Ok. Pessoal, lembrando que no final do debate, já está quase terminando, vamos subir aí 3 pessoas para fazer pergunta. 3 pessoas que vai fazer a pergunta para o Cássio e 3 pessoas que vai fazer a pergunta para o Romário, ok? Vai lá, Romário. Muito bem.
Olha só, nós entendemos que, de acordo com a palavra de Deus, irmão Cláudio, em Daniel 9, verso 24 a 27, né, a última semana também já se cumpriu no passado, e ele, que faz alianças comuns por uma semana, nós cremos que foi o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 27, aqui em Mateus 27, no verso 51, onde fala assim, ó: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então nós cremos que esse rasgado véu, de fato, simboliza o cessar dos sacrifícios do santuário terrestre. Então nós cremos que Cristo cumpriu a profecia exatamente como disse Daniel. E Cristo cessa o sacrifício e as ofertas de manjares. Dali em diante da morte de Cristo, né, o sacrifício não teria mais aí, não fazia mais sentido, né, biblicamente falando. Para os judeus ainda tem a visão ainda de que ainda faz sentido ainda e tal, ainda aguarda o Messias ainda, mas só que para o povo de Deus, Cristo morreu na cruz, cessou o sacrifício, cumpriu lá a última semana de Daniel. Então, assim, os 7 anos para tirar de lá, jogar para o futuro, nós entendemos também que é meio que uma inferência também, pegar o texto e tentar jogar para outro canto, sendo que não existe, por exemplo, nós não vemos assim uma base sólida para entender que a volta de Cristo tem que ser dividida para encaixar os 7 anos no meio. Aqui está um grande ponto também, né? O outro ponto também, que a volta do Senhor, a vinda de Cristo, ela não pode ser um evento separado do arrebatamento. Por quê? Eu gostaria de ler um texto aqui que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1. É um verso muito conhecido, mas é importante a gente ler o texto com calma e atenção. Apocalipse, capítulo 1, e o verso 7, diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, fala assim. Veja só. O Senhor mesmo, aqui, vou encontrar aqui o texto, aqui. Apocalipse, capítulo 1, e o verso 7, diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Veja só, aqui até aqueles que o traspassaram Cristo, lá na cruz, vão ver ele voltar. Ora, como é que vão ver ele voltar se eles já morreram? Então nós cremos que haverá ali uma ressurreição especial de ímpios, desses ímpios aqui, para ver Cristo voltar. Então, quando Cristo volta, de fato acontece a ressurreição, o arrebatamento da igreja, a ressurreição e a transformação dos vivos. A ressurreição, ela acontece no último dia. Aqui também tem outro ponto também que a gente entende, de acordo com João capítulo 6, aqui, que depois eu gostaria até de deixar aqui a pergunta também para o irmão sobre esse texto, sobre a questão da ressurreição, que no meu ponto de vista, eu vejo que também é uma outra dificuldade compreender o pré-tribulacionismo devido à ressurreição que acontece. Então, veja assim, o arrebatamento da igreja acontece de forma rápida e tal, onde só para a igreja, e acontece a ressurreição. E aí, 7 anos depois, Cristo volta e acontece outra ressurreição. Então, nós temos 2 ressurreições aí. E aí, lá no Apocalipse, capítulo 20, tem a ressurreição dos ímpios. Temos 3 ressurreições. Só que nós sabemos que pela palavra de Deus só haverá 2 ressurreições gerais, que é a na volta de Cristo dos salvos e depois dos 1000 anos, a dos ímpios. Então, como que fica essas 3 ressurreições? Aqui, ó, em livro de João, aqui tem uma expressão também importante, aqui, ó, no Evangelho de João, no capítulo 6, veja o que é que fala aqui, ó. João, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. João 6 e o versículo 40. Aqui, ó. João 6 e o versículo 39 e 40. Diz assim: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho
e nele crê tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, assim, pastor Cássio, nós cremos que a ressurreição, de acordo com a palavra de Deus, a dos salvos, ela acontece no último dia. E o último dia acontece de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo falou na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, vai descer dos céus, e aí ressuscitarão os mortos. Os mortos vai ser ressuscitado. Quando? De acordo com João, no último dia. Lá não diz, por exemplo, que vai ser ressuscitado no último dia e depois vai ter 7 anos para ser outra ressurreição. Eu até entendo que as pessoas dividem as ressurreições, talvez em etapas, mas eu vejo uma forma mais lógica de entender que a ressurreição ela acontece no último dia. A ressurreição acontecendo no último dia, isso fica evidente, né? Fica claro que não haverá mais 7 anos de tribulação na terra e etc. Até porque nós cremos também que quando Cristo volta em glória e majestade, na parousia, de acordo com Mateus 24, verso 27 e 37, a vinda é parousia, nós não conseguimos ver, por exemplo, Paulo tratando de uma outra teologia, de uma outra vinda, diferente da de Mateus 24. Aqui Cristo falou que é depois. Aí, veja só, a parousia, a vinda, acontece os elementos, né, que a gente sabe. O arrebatamento da igreja, ele volta, fica nos ares, os salvos são transformados e a ressurreição é no último dia. Então, irmão Carlos, como que o irmão vê essa questão dentro do o último dia? Como que é isso? Será se é o último dia ou não? Esse dia é escatológico? Enfim, eu quero entender mais sobre esse ponto. O último dia da ressurreição não seria realmente, de fato, a vinda de Cristo, como nós cremos? Ou vai ter mais tempo ainda e vai ter 3 ressurreições? Porque uma no arrebatamento, a outra na vida de Cristo e a dos ímpios. 3 ressurreições? Até o momento eu vejo que a palavra de Deus me ensina que haverá 2 ressurreições. A dos salvos, que é a primeira ressurreição, e depois dos 1000 anos acontece a segunda ressurreição. Então, como que o irmão vê essa questão da ressurreição dentro da visão pré? Eu vou fazer uma pergunta retórica para ele, eu vou dar um tempinho para ele responder, igual ele fez comigo. Igual, por exemplo, o senhor citou que até os que transpassaram vão ver ele, correto? Não Oi? foi? O senhor citou que até os que o transpassou vai ter que ver ele voltar, correto? Sim, correto. E como é que eles vão ver, já que eles já morreram? Me explica. O senhor, vou te dar um minuto, pai. Porque eles vão ressuscitar. Nós cremos... Então, o senhor acabou de botar 2 ressurreições. Vai ressuscitar os caras para ver ele voltar. E depois tem uma ressurreição na vinda de Cristo. Acabou de botar 2. Nós cremos que a ressurreição geral, de fato, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que depois dos 1000 anos. Só que esse grupo, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 7, eles vão ressuscitar. Essa aqui é uma ressurreição especial. Não faz parte da primeira. Então, mas não tem texto para essa ressurreição especial, com todo respeito, você sabe disso. Eles tentaram fazer, dizendo que quem transpassou Jesus vai ressuscitar um pouco antes da vinda de Cristo para ver Cristo voltando. Fica sem lógica. Eu, querendo ou não, ainda que seja, eu quero aceitar a sua lógica, você coloca uma ressurreição antes da outra. Você colocou que os caras ressuscitam numa ressurreição especial. Agora eu pergunto, por que eu não posso ter uma especial no arrebatamento? Se o senhor pode ter uma especial para ver Cristo voltando, que é os que os transpassaram, o senhor tem uma especial sem base bíblica, que não vai ter base bíblica. E eu não posso ter uma ressurreição antes da tribulação, né, que para mim também é especial, faz parte dos salvos ali por vir do arrebatamento. Esse texto, na verdade, não está falando dos caras aqui, dos romanos que transpassaram Jesus. Está se referindo à profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 6. E se alguém disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá-lhes, são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Quem vai perguntar e vai ver são os judeus. Ele vai mostrar as feridas. Porque, de certa forma, os judeus também o transpassou, porque consentiu. O que farei de Jesus, o chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Foi o judeu que mandou crucificar.
Foi todo o complô feito pelo Sinédrio para poder fazer isso. Então, se o senhor acreditar que tem uma ressurreição especial antes de Cristo voltar, o senhor também vai cair no engodo de mostrar que tem no mínimo 3. Uma especial, uma na vinda e uma no final. Vou explicar agora a minha parte. O pré-tribulacionismo acredita que primeira ressurreição, isso só é citado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Né? Vou até abrir aqui para não errar o versículo. Diz, esta é a primeira ressurreição. O termo primeira aqui não é uma contagem de 1 e 2. Está dizendo de uma qualificação. Eles dizem, sobre estes não tem poder a segunda morte. Aí você vai ver a segunda morte lá na frente, que é os que são lançados no lago de fogo. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Quem participa da qualificação da primeira ressurreição não tem poder sobre eles a segunda morte. Eles já estão transformados, eles já estão modificados. A morte não tem domínio sobre eles e não serão lançados no lago de fogo. A palavra diz assim, ó, bem-aventurado e santo, aqueles que têm parte, né? É porque a tela aqui fica muito pequena. A palavra parte muda tudo. Quando você vai ler a palavra parte no grego aqui, significa uma partícula de um montante, uma parcela de vários, um conteúdo que forma um todo junto com outros. Ou seja, uma ressurreição quando Cristo vem buscar a sua igreja para o arrebatamento, uma ressurreição das duas testemunhas durante o período tribulacional e a ressurreição dos mártires no capítulo 20. Esses 3 grupos fazem parte da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Aqueles que não têm domínio à segunda morte. Não está falando de quantidade. Não é um número ordinal. É um número qualitativo. Tanto que João diz, bem-aventurado aqueles que têm parte. Quer dizer, que também é uma parte daqueles que participam da primeira ressurreição. Então, é essa a questão. O senhor não, porque o senhor é adventista, mas os pós mais clássicos que vêm aqui, eles negam a ressurreição das duas testemunhas, porque viram um problema que tem uma ressurreição no meio da tribulação. Os senhores são felizes por dizer que é o Antigo e o Novo Testamento, que é histórico. Vocês conseguem até arrumar uma saída boa, que não é o tema aqui agora. Se a gente fosse esmiuçar, eu mostraria que são 2 pessoas e não o Antigo e o Novo Testamento. Mas o pós-clássico, que chega aqui, ele nega que ressuscita 2 pessoas ali, a mesma palavra usada por Paulo para a ressurreição, que eles são elevados aos céus. E depois tem uma outra ressurreição. Então vira uma problemática para o pós-clássico, mas para o senhor vai se sair muito bem. Mas a problemática que eu falei os que transpassaram, não é uma ressurreição especial, com todo respeito. É o próprio Israel que vai ver e perguntar que feridas são aquelas, e ele vai dizer, foi vocês mesmos que mandaram me crucificar. E eles vão se arrepender, e a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Agora deixa eu formular aqui uma pergunta para ele. Cara, por que eu tenho tanta dificuldade de perguntar as coisas para ele? Porque está parecendo mais um ensino do que um debate, né? Ele ensina a parte dele e eu ensino a minha. Sobre a última semana de Daniel. Eu vou ler aqui, que o tempo já está acabando mesmo, daqui a pouco vai acabar. O senhor disse que a última semana de Daniel provavelmente já se cumpriu, mas o próprio texto mostra, o próprio texto de Daniel, e o próprio Jesus diz que ela não se cumpriu. Porque Jesus, quando ele vai falar do fim dos tempos, ele diz, quando ouvirdes que a abominação e a desolação, do qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entende. Ele mesmo estava mostrando que não era para os seus dias, que não era ele que cumpriria aquilo ali, que era para o tempo futuro. Olha o que diz Daniel, capítulo 7, capítulo 9, diz assim, o versículo 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, quer dizer, o Messias morre, vai dar na 69, que é 7 mais 62, e não verá mais, quer dizer, acabou, ali a sua missão acabou, não verá mais. E o povo do príncipe que há de vir, que é o povo do príncipe, que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, aquilo que eu acabei de ler lá atrás. Quem destrói o santuário e faz cessar o sacrifício é o povo do anticristo lá no ano 70 e vai fazer de novo lá na frente, porque Daniel vai explicar, ele virá outra vez e não será como da primeira.
Agora virá navios de Cetim e guerreará contra ele, e ele fará de novo cessar o sacrifício. Está aqui um pouco mais atrás. Ó, aí diz assim: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Está dizendo que Cristo morre, vem o povo do príncipe depois da morte de Cristo, né? Quer dizer, Cristo não cumpriu as 70 semanas, morre Cristo, ele vai até 69, vem um povo, destrói a cidade e o templo. Aí diz assim, ó, o 27, e ele firmará. Não pode ser Cristo, porque Cristo já morreu, e diz, e não será mais, não verá mais. Nas 70 semanas ele não aparece ali mais. Ele quem? O povo o príncipe que há de vir, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E ele quem? O príncipe que há de vir firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Não é Cristo aqui na metade da semana. O próprio texto está mostrando que tem um intervalo. Cristo morre, vem a destruição de Jerusalém, da cidade, do templo, depois o príncipe que há de vir firma um concerto. Daniel também fala desse concerto, eu posso falar dele depois. Obrigado por enquanto. Muito bem, o tempo do Cássio foi parado. Lembrando que no final a gente vai subir um pessoal aí para poder fazer pergunta para o Cássio e para o Romário, tá certo? Vai lá, Romário. Seu som, Romário, seu som. De fato, só para pontuar aqui a ressurreição, irmão, é que a ressurreição geral, a primeira ressurreição, que é dos salvos, a ressurreição é só dos salvos, e a segunda ressurreição é só dos ímpios. Entretanto, Cristo deixa bem claro que um grupo de ímpio especial vai ressuscitar quando ele volta. Aí o senhor falou que não tem base bíblica. Nós temos um texto aqui que... Não, o ímpio eu sei, o ímpio vai ressuscitar depois, isso aí eu sei, isso aí eu tô com o senhor. Não, digo quando Cristo voltar, na volta dele. Na volta os dele. ímpios vão ressuscitar quando Cristo voltar, tá? A base bíblica, por gentileza. Então tá aqui em Mateus 26. Mateus 26 tem uma base aqui, no mínimo é um texto para a gente refletir sobre ele. Mateus 26 e o versículo 64. Ali no contexto do Sinédrio, Cristo sendo julgado ali por Pilatos, o Caifás, aquela turma toda, Cristo falou algo interessante, que ele fala assim, ó, em Mateus 26 e o versículo 64 fala assim: respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A parousia. Vocês vão ver eu vindo sobre as nuvens do céu. Vocês vão ver eu vindo sobre as nuvens do céu. Ora, como que aquele grupo vai ver ele voltar nas nuvens do céu se já morreram? Esses eram judeus, não era? Eles eram judeus, não era? Meu grupo. Eu acabei de mostrar para o senhor que é Zacarias 13, os judeus vão ver e vão perguntar que feridas são essas. Ele estava falando da posteridade, não dos caras da época. Só que aqui é um ponto. Aqui trata da vinda do Todo-Poderoso. E a vinda do Todo-Poderoso só acontece a ressurreição dos salvos. Então tem aqui um grupo, não pode ser a vinda do Senhor, a ressurreição dele, e vai ser a ressurreição de ímpio. Fica um pouco que... Porque é o seguinte, quem falou que os ímpios vão ressuscitar foi o senhor, não fui eu. Pois é, mas você está colocando, por exemplo, lá para frente, como que vai ser depois da volta de Cristo? Será algo... Então, o senhor está alegando que esses ímpios vão ver ele vindo em glória, não é isso? Isso. Sim, o que o texto está dizendo é o que está em Zacarias capítulo 13, versículo 6, que quando Cristo vem em glória, os judeus que o crucificou verão as marcas que eles mandaram fazer. Não é que ninguém vai ressuscitar para ver. Aí é que está o ponto. Ele vindo em glória é a segunda vinda de Cristo. É ele voltando. Mas é lá mesmo que vai ver. É lá mesmo que vai ver. Na segunda vinda mesmo. Pois é a segunda vinda que acontece o arrebatamento. Ele vem, o arrebatamento. Não tem arrebatamento. Você pode ver que não tem arrebatamento nem no texto que o senhor leu. A Bíblia diz que naquele dia ele descerá e pisará os seus pés no Monte das Oliveiras. Aqui não tem a vinda, no caso? A vinda, a parousia. Aqui não tem a parousia? A vinda, mas não tem um arrebatamento. A vinda, nós dois acreditamos. O nosso problema é o arrebatamento. Na vinda dele em glória, não tem arrebatamento. Ele desce e pisa no Monte das Oliveiras. Ele não leva ninguém para cima. Ele desce, pelo contrário, ele desce com uma turma. Só que o detalhe aqui é o seguinte.
a vinda, que é a parousia, que a gente viu aqui também, que, por exemplo, até o próprio Paulo coloca essa vinda, essa parousia, de fato, no momento do arrebatamento. Então, a dificuldade, a gente sabe que realmente a nossa diferença com relação a esse arrebatamento é distinto de uma vinda. Então, aqui tem uma outra questão também, porque se é a vinda, a parousia, onde todo olho verá, é onde acontece o arrebatamento. Eu sei que para o Senhor, no caso, o arrebatamento é algo diferente. Só que eu não vejo um sentido mais lógico entender que a vinda, a parousia, é algo separado do arrebatamento. Então, por isso nós cremos que não é Zacarias 13 lá, como o irmão falou. Então, nós cremos que, de fato, a parousia, que é a vinda dele, de fato, é a volta de Cristo, onde todo olho verá. A ressurreição geral acontece dos salvos. E, então, como que esse grupo aqui de judeus que estava lá, que já morreram, vai ver Cristo? Então, nós entendemos que haverá, então, essa pequena ressurreição especial, conforme esse texto aqui. Mas isso aqui é um outro debate, a gente pode falar sobre ressurreição especial, etc. Então, o nosso tempo está correndo aqui, o do irmão já terminou, mas, irmão Wes, se o irmão quiser subir alguém, outro mais para a gente... 45, né? 45, vai até 45. Não terminou ainda não, tá? Deixa eu parar o tempo do Romário. Não terminou não, tá? Até 45 os dois. Porém, se vocês verem que já conseguiu concluir, vocês podem encerrar. Não precisa chegar até 45 não, tá? Quero ler um texto ainda aqui, aí depois a gente para as perguntas aí, se o Romário concordar. Se ele quiser fazer também uma consideração. Ó, Daniel capítulo 11, versículo de número 21. Depois se levantará no seu lugar um homem vil, ou seja, o iníquo, o qual não tinha dado a dignidade real. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação será arrancado de diante dele, e serão quebrados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto, Brit, a palavra aqui é a mesma palavra usada lá no 9, ele fará um concerto, uma Brit, né, uma aliança com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Está dizendo que quem faz a Brit é o anticristo. Quem faz a aliança do versículo 27 do 9, é o anticristo. Se você for lendo, vai até a destruição do templo aqui no 31 e a desolação. Então, por exemplo, em Daniel capítulo 9, lá as 70 semanas, que a gente também pode até se tratar no outro assunto também, a referência ali do ungido, o príncipe, né, que aparece ali no verso, creio que é o verso 26, que aparece no verso 25, o ungido príncipe. É o Mardi. É isso. Então, de fato, a linguagem retoma ele de novo. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Mas existe essa diferença. Nós, por exemplo, a gente crê que de fato é Cristo, de fato ali, o ungido príncipe, que tanto tem o Vespasiano, que destruiu o templo lá, Tito Vespasiano e tal, que também tem uma referência à destruição do templo, só que também a linguagem retoma a ungido príncipe. Ele fazendo aliança com muitos, por exemplo, assim, nós entendemos que esse texto também, de fato, ele tem uma lógica sendo aplicada a Cristo, como Cristo sendo o cumprimento da última semana. Enfim, Wesley, então se, no caso, irmão... Se quiser subir alguém aí para fazer as perguntas. Uma pergunta? Muito bem. Eu só, antes de subir alguém, eu vou começar a subir. Só que antes de subir, eu quero que vocês deixem 1 minuto de consideração e de agradecimento, tá? Porque aí encerra mesmo, aí a gente sobe com o pessoal aí, tá? Vai lá, Cássio. Rapaz, eu quero aqui de coração agradecer ao Romário. Eu nunca debati com uma pessoa tão respeitosa na minha vida. E eu acho que a gente mais aprendeu do que debateu. Os caras costumam dizer, eu fiz um debate desse na musical, que ficou assim, parece dois amigos conversando, o pessoal gosta de ver briga, xingamento, aquela coisa. E na verdade, o que acontece? Ele expôs a visão dele, eu fiz uns contrapontos, eu expus a minha visão, ele fez uns contrapontos, e cada um faz seu julgamento, entendeu? Não, cada um vai ter o seu entender. Rapaz, eu gostei mais da parte que o Cássio falou, gostei mais da parte do Romário, entendeu? Volto a dizer, a visão pós, ela está correta. Ninguém fala isso, você não vê um pré falar isso, eu sou um pré-revisado. A visão pós está correta, porém ela não é para a igreja. Poderia usar outros textos aqui, mas é porque, por mais que tenha tempo, o tempo é curto. A gente acha que é muito tempo, mas é curto.
Na musical é quase 2 horas, que quando o cabo vai pro YouTube ainda é curto. Ok. Então, assim, cara, quero agradecer o Ok. Wesley mais uma vez pelo carinho e a confiança. O Wesley já tornou um amigo íntimo, me chama no Zap, conversa, troca ideia, falou que vai me dar como é que fala? A administração aqui também, que eu vou bloquear um monte aí. E o Romário também quer. Valeu, Vamos lá. Romário. Obrigado aí, que Deus abençoe. Obrigado a todos que estão na rolagem. Um À minuto, noite eu Romário. estou na live da Aline, às 21h30. Um minuto, Romário. Muito bem, irmão, só agradeço também, agradeço aqui o Wesley, que realmente organizou esse debate, o pastor Cássio também, aprendi também com ele. É como bem o Cássio falou, né? A gente não tá aqui para ataques pessoais, adione, nada disso. Nós estamos aqui para colocar nossas visões, aquilo que a gente acreditamos, a palavra de Deus. Tem uns contrapontos, tem uns embates, tem, só que tudo é no campo teológico e não no campo do adione. E aí o que acontece? A gente percebe aqui muitas pessoas na rolagem que querem, que brigam aqui no outro, o debate, o nível abaixo, não é isso, irmão. Toda vez que vocês me verem aqui no debate, a gente vai sentar, abrir a palavra de Deus e colocar os nossos pontos de vista e os nossos contrapontos. Nada além disso. Porque o nosso intuito aqui é, de fato, irmãos, nós crescemos na graça e no conhecimento. E aí a gente vai tirando as conclusões. Você que esteve aqui conosco aqui até agora, você tirou as suas conclusões aí, anotou os textos, tudinho, os argumentos, e aí, enfim, cada um toma as suas conclusões, tira as suas decisões. Mas realmente é isso, agradeço por tudo. Obrigado.